Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse episódio, iremos compartilhar com vocês um testemunho de fé, de transformação e de mudança, a qual uma pessoa viu seu filho passar por um momento muito difícil, mas se assegurou no Senhor. Fique e não se esqueça, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e faça parte também do ID de Cristo, porque o ID não é só para mim, é para todos nós. Todas as semanas nós temos um testemunho que vai edificar a vida de vocês. E hoje a nossa convidada é minha tia Alcione. Olá, como vai? Tia, muito obrigada por aceitar estar aqui conosco nesse dia. Eu queria começar a falar um pouco da senhora. Essa presente eu conheço, é minha tia, mas fala um pouco da senhora aí. Olá, pessoal do canal da Sara, meu nome é Alcione, né? Sou casada, tenho um garoto de 14 anos e eu sou uma pessoa que sirvo a Deus desde o ventre da minha mãe. Costumo falar isso porque minha mãe, quando estava grávida de mim, ela passou pelas águas, então eu já conheço a Deus desde o ventre da minha mãe. E hoje, a convite da Sara, né, para participar desse programa maravilhoso que tem alcançado vidas, testemunhos que têm impactado vidas, ela me convidou para falar um pouquinho de um momento difícil que meu filho passou. Tia, vou chamar a senhora de tia para não falar de Alcione, fica muito formal. Fica à vontade. Mas antes da senhora falar a experiência que a senhora vivenciou com o Emanuel é meu primo, né, filho da minha tia Alcione. Antes dessa experiência que a senhora vivenciou com o Emanuel, como era a vida da senhora com Cristo? A senhora falou que a senhora cresceu na presença do Senhor, né? Mas antes da senhora falar o que o Emanuel venceu, né? Que foi uma guerra tanto na mente, espiritualmente falando, em uma depressão, né? A gente acha que depressão somente nós, mais velhos, sentimos, mas adolescentes, crianças também sentem. Como era a sua vida com Cristo antes dessa experiência que você vai contar agora? A minha vida com Cristo, a gente pensa assim que era, eu tô de boa, né? Vou à igreja, busco o Senhor. Mas depois desse episódio, muita coisa mudou. Eu vou só fazer uma ponderação. Eu não tinha hábito de fazer devocionais. Então, a minha vida com Cristo antes desse episódio era uma vida muito assim, corriqueira no dia a dia. Eu só lembrava de orar à noite, às vezes lembrava só de orar na igreja, ler a Bíblia só nos cultos. Então, no dia a dia, no meu decorrer do dia a dia, eu ficava tão envolta com as minhas atribuições do trabalho, de dona de casa, de mãe, que não determinava um tempo para Deus. Então, antes desse episódio, que já nós vamos contar, eu tinha uma vida não muito próxima, né? Não tinha uma vida de muita intimidade com Deus. Pode-se dizer assim, eu tinha uma vida regular, né? O que não é o essencial para uma vida de um cristão verdadeiro. Muito interessante. Obrigada pela sinceridade, né, gente? Porque a gente tem que... Ela poderia chegar aqui e falar assim, não, você via o Senhor, buscava, e só está sendo muito sincera. Isso é muito importante, né? E agora a gente vai entrar um pouco do testemunho, né? Antes da senhora contar com uma explicação mais a fundo. Antes de tudo, quais foram os sinais que o Emanuel, né, começou a dar para a senhora que ele já estava entrando nesse período de depressão? É importante lembrar, Sara, que o Emanuel é uma criança autista. É nível 1. Para quem não sabe o que é um autista de nível 1, ele consegue ser sociável, né? Consegue ter a sua vida normal, na escola, em outros lugares. Mas ele tem um autismo, né? Ele tem as suas limitações. E como ele é autista, eu achava que ele estava recluso por causa das limitações dele, porque o autista de nível 1, ele conversa, ele brinca, mas ele é recluso. Ele não se abre com ninguém, ele não se desabafa com ninguém.
Então, quando eu percebi que ele estava entrando num quadro de depressão, foi quando ele começou a chorar por qualquer coisa. E interessante, você que conhece o Manuel, ele não é de chorar. É verdade. Até então ele já estava com índices de depressão e eu não percebi, porque o que eu achava? Isso é, né, da limitação dele do autismo, ele estava recluso, ele estava afastado, então eu achava que aquilo era mesmo do quadro dele, que chama-se espectro, né, do autismo. Mas eu percebi foi quando ele começou a chorar assim, por nada, por qualquer coisa, ele começou a chorar. Às vezes a gente estava no culto na igreja, ele começava a chorar. Às vezes ele estava tomando banho, ele começava a chorar. Às vezes a gente conversando, brincando, ele já começava a chorar. Mas tudo isso se deu por causa de um detalhe, que vou chamar a atenção para os pais de criança. Logo, logo eu vou contar. Ansiosa para saber. E a gente conhece o Emanuel e pessoas que têm o espectro de autismo, né? Eles têm certa dificuldade de se expressar, né? Emanuel não é de chorar na frente das pessoas. Pelo menos eu vi poucas vezes, né? Ele não é de chorar. Eles não conseguem muito se expressar, né? Se tem a forma que eles se expressam, e nós temos que entender, né? Então realmente eu não fiquei perto, mas pelo que a senhora falou, foi um momento muito difícil, né? Você vê seu filho passar por isso, né? Uhum. Pode falar quando tudo começou? Peraí. Pode. Então, fique à vontade. Tudo começou o seguinte, vou fazer um resumo. Eu fazia parte de um grupo de danças, Maranata da nossa igreja, saudades, e Deus me chamou para fazer um propósito. Então eu fiz um propósito de 21 dias, porque eram 21 meninas, comigo 22, mas eu não ia fazer um propósito para a minha vida, aí começou o erro. Eu ia fazer os 21 dias para as meninas. E eu levantava de madrugada, eu orava, eu jejuava. E aquilo foi a primeira vez em minha vida que eu enfrentei uma guerra espiritual fora do comum. Nunca na minha vida. Então a situação foi tão pesada que o inimigo era tão astuto. O que ele fez? Ele atingiu uma pessoa que eu mais amo, que é o meu filho. E foi por causa de que o meu filho entrou em depressão? Ele assistiu um desenho, My Little Pony, aquele desenho fofinho dos pôneis. Sim. Ele ainda falava assim, mamãe, não conta pra ninguém que eu assisto esse desenho fofinho, porque eu já sou homem grande, tá? Ele tinha 11 anos de idade. Eu falei, tá, Emanuel, isso é de criança mesmo. Entretanto, eu sempre policiei muito o que ele vê, né? Aí um dia ele abriu o YouTube assim, ele falou, mamãe, eu vou ver o YouTube. E o YouTube lá em casa é só televisão, só vê na televisão. Aí ele abriu o YouTube e viu um clipe do My Little Pony. E ele já tinha visto esse clipe antes, que era uma música. Quando ele abre esse clipe, pessoas, né, falam que usadas pelo demônio, editou o clipe. Pegou a música do My Little Pony, pegou o desenho do My Little Pony e editou esse desenho. Quando os pôneis começaram a assassinar uns aos outros na colônia. Para quem já viu esse desenho, viu que são vários pôneizinhos e o Rosinha que comanda todo mundo lá. E esse Rosinha, ele se transformou num demônio e começou a matar todos, a decapitar a cabeça dos pôneizinhos. E ele viu esse vídeo. E foi exatamente depois que ele viu esse vídeo, que ele viu essa música, que começou o processo de depressão do meu filho, por causa de um vídeo. A capa, quem vê YouTube, né? A capa é uma coisa, mas na hora que vocês abrem o vídeo, é totalmente diferente. E ele começou a chorar e ele começou a se reclusar primeiro. Ficou recluso. Todas as vezes que eu ia buscar ele na escola ou no projeto onde ele fica de manhã, eu notava que ele estava muito triste, muito abatido. Eu falava, filho, o que aconteceu na escola hoje? Nada, mãe. Cheguei a perguntar ao diretor, cheguei a perguntar à assistente social do projeto onde ele fica. Eles falavam que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. E nisso o processo foi indo. Os dias foram passando e isso durou um ano. E quando eu percebi que meu filho estava entrando no nível de depressão, ele já estava que falam que a depressão tem um estágio, né? Sim. Ele já estava no estágio médio de depressão. Foi quando eu comecei a perceber que ele começou a chorar. Toda vez que ele entrava no banheiro, ele começava a cantar.
se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. É a música que canta na igreja, né? E toda vez que ele entrava no banheiro, ele começava a cantar essa música e começava a chorar, e chorar, e chorar. Ele custou a me falar o porquê que ele estava assim. Aí ele me disse, eu falava, mano, o que está acontecendo? Fala pra mamãe o que você tem. Ele falou, mãe, se eu contar você não vai me xingar? Eu falei, não, eu abri um vídeo. E a senhora já havia me falado para tomar cuidado com esses vídeos. E eu desobedeci. Mas eu achei que não tinha nada a ver, que era do Marilou Pony. Aí ele falava, mamãe, por que essas pessoas são cruéis? Falava assim, porque essas pessoas são ruins, ficam fazendo isso com desenhos de criança. E foi um período de muita dificuldade. Eu passei muita luta com o Emanuel. E o meu esposo ficava assim, não aguento mais, toda vez que esse menino vai tomar banho, ele entra em prantos. Ele entrava em prantos debaixo de chuveiro. E chorava, e cantava, e chorava. À noite ele não dormia à noite, ele chamava várias vezes à noite para orar com ele, para ungir o quarto. Ele falava comigo, mamãe, tem pessoas passando aqui no meu quarto. E eu falava, Emanuel, vamos orar. E foi uma guerra espiritual muito grande. E nisso eu continuei firme no meu propósito, orando pelo Maranata. Orando pelo Maranata. Enquanto mais eu orava, enquanto mais eu mantinha o meu propósito, mais o inimigo atacava o meu filho. Eu falava, Deus, eu não posso parar, eu fiz um propósito, eu vou até o fim. E nisso nem eu estava tendo forças mais. Espiritualmente, fisicamente, eu também já estava batida. O Manuel já não comia direito, né? Já não conversava muito, sempre ali quietinho no canto dele. E a gente começou a orar, eu tive muito apoio, né, da Sara, da minha irmã mais velha, que é minha intercessora. Tive apoio da professora do Emanuel, dos juniores, que na nossa igreja tem, né? O grupo de juniores. A professora dele me deu muito apoio, orou muito por mim. E às vezes no culto, a gente sentado lá no culto, aí do nada ele começava a chorar, e chorava, e chorava. Eu ia com ele lá para fora, a professora dele ia junto. Nós nos abraçávamos, orávamos, e ele estava numa carência, que ele falava, me abraça, não me solta, me protege. E foi uma luta muito grande. Ao fim do propósito, né, de 21 dias, eu falei, Senhor, entrega esse propósito em tuas mãos. E quando eu entreguei esse propósito, o demônio veio me atacar uma madrugada num sonho. O demônio veio para cima de mim, porque ele não conseguiu me calar. Então ele veio para cima. Eu vi nitidamente o meu demônio em cima de mim. Ele pôs o pé no meu peito e a mão na minha boca. E era nítido o que eu estava vivendo, era muito real, que eu comecei a me debater. O meu esposo me parou. Meu esposo me acordou e falou comigo assim, você tem que parar com isso, com esse propósito, você precisa parar, você está se acabando, Emanuel não para com essa depressão, eu não aguento mais. Eu falei para ele, eu já terminei o propósito, agora o meu propósito era outro, ajudar o meu filho. Nossa. E foi assim, uma guerra espiritual muito grande. Aí, ao final de tudo, muita oração, eu comecei a orar e jejuar e ungir. E para não deixar ele mais assustado, quando ele falava assim, mãe, tem gente atrás da cortina. Mãe, tá passando um vulto aqui. Eu falava com ele, é o Espírito Santo. Nesse quarto tem o Espírito Santo. Nesse quarto habita o Espírito Santo. Aí um dia eu estava tão cansada, mas tão cansada, que às vezes eu não conseguia dormir de tanto cansaço. Aí um dia eu acordei com ele em prantos. Eu falei, não, chega, eu não aguento mais. Eu falei, senta aqui, vô. Chega, agora você vai aprender a orar. Você tem que aprender a lutar suas próprias guerras. Ele tinha 11 anos. Você vai ter que aprender a lutar suas guerras. Tudo é consequência da sua desobediência. Então você vai começar a orar junto comigo. Você vai começar a guerrear junto comigo. Assim como nós dois vamos guerrear juntos, o Senhor Jesus vai nos libertar. E foi isso que aconteceu. Por várias vezes eu vi meu filho fazendo orações de guerra dentro do quarto, repreendendo o inimigo. Isso ele já tinha 12 anos, durou 1 ano essa situação.
E ele começou a orar, ele começou a guerrear e reclamava o sangue de Jesus e falava: eu não aceito, Senhor, me perdoa, Senhor, me liberta. E ele começou a guerrear. E quando ele começou a guerrear, ele de um lado e eu do outro, quando ele começou a levantar a voz dele, começou a orar, pedindo o Senhor para o libertar, aí a libertação veio. Mas ainda assim, sabe, Sara, tinha um vestígio. Ele queria vingança com as pessoas que fizeram isso com o Dezélio. Ele falou: mamãe, essas pessoas têm que ser presas. Elas não podem continuar assim. Eu falei: mano, vamos orar para que essas pessoas alcancem a salvação e nunca mais façam isso. E a gente começou a orar e ele ainda com aquele sentimento de vingança no coração. Nisso ele já tinha passado do processo de depressão. O Senhor curou meu filho da depressão, o Senhor libertou meu filho da depressão. Mas é aquele sentimento de vingança, porque ele queria que acontecesse alguma coisa com as pessoas que fizeram uma edição demoníaca do Dezélio. E eu fui trabalhando isso na mente dele. E foi um processo muito longo, né? Foi assim, pra gente que é mãe, é uma dor insuportável. As mães têm que policiar muito o que seus filhos veem na televisão. Hoje em dia eles estão usando desenhos inocentes para, como diz hoje em dia, demonizar esses desenhos. Existem desenhos ocultos com mensagens demoníacas ocultas, né? E o Senhor foi trabalhando no coração do Emanuel, o Senhor foi trabalhando no meu coração. Isso fez com que eu me achegasse mais para o meu filho. Isso fez com que eu conhecesse mais as necessidades do meu filho. Isso fez com que eu entendesse o que é um comportamento de um autista e o que não é. Porque há uma diferença, né? E através disso tudo, Sara, eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Foi a partir daí que eu falei para Deus: Deus, que nada em relação ao meu filho fique oculto debaixo dos meus olhos. E Deus libertou. Foi um ano de muita luta. O que eu penso com isso? Porque o Maranata, nessa época, a gente estava enfrentando uma luta muito grande, né? E eu vi a necessidade de buscar a Deus, porque eu era intercessora do grupo. E o demônio ficou tão furioso, ele não podia me atacar. O que ele fez? Ele atacou meu filho, porque o demônio é astuto. Ele não pode atacar um pai, uma mãe cristã, mas o que eles fazem? Eles vão naquelas pessoas que a gente mais ama, mais preza, que são os nossos filhos. Mas eu não parei, eu continuei com o meu propósito. O demônio queria que eu parasse. Eu vendo a dor do meu filho, eu vendo o desespero do meu filho, eu vendo a angústia do meu filho, eu sentir-me angustiada, mas eu continuei com o propósito até o fim. Aí eu vi a glória do Senhor sobre a vida do Emanuel, eu vi a restauração do Senhor sobre o ministério no período todo que eu estava ali intercedendo por eles, eu vi a modificação do Senhor naquele ministério. E o Senhor também não restaurou somente o Emanuel, somente o ministério, como me restaurou também. E foi assim, algo tremendo, sabe? Porque eu senti a dor de estar impotente. E eu pedi socorro, e eu tive a ajuda da Sara, que é a intercessora do meu filho, tive a ajuda da minha irmã, que é minha amiga, minha conselheira, minha intercessora, tive a ajuda da Gleice, a professora, né, dele, que era professora, né, dos juniores, que agora ele já não está lá mais. Então foi pessoas que me abraçou, me amparou, porque por mais que a gente tenha Deus, a gente também tem que ter amparos, né? Eu falo sempre, Sara, que é muito importante a gente ter um intercessor na nossa vida. E eu sempre tive, e eu senti na pele a angústia de ver o demônio atacando meu filho. E eu senti muito impotente na época, senti muito frágil, muito fraca. Foi quando Deus também me visitou em sonhos, e foi quando eu me levantei e falei: chega. E disse para ele: nós hoje vamos guerrear junto. Você ora, eu oro, nós vamos orar. E vi a mão do Senhor. Então assim,
A Bíblia fala que filhos é a herança do Senhor na nossa vida. E o que o demônio quer? Quer arrancar a nossa herança, né? Quer arrancar a nossa herança de todo custo. Então a gente que é cristão, os pais que são cristãos, nunca pense assim, porque eu vou à igreja, porque eu sirvo a Deus que meu filho está salvo. Não, a salvação é individual. Seu filho ainda não está salvo, porque a salvação é individual. Então não entregue os seus filhos à própria sorte. O fato de você ser um cristão e vai na igreja, e tem projetos na igreja, tem ministérios na igreja, que seu filho vai na igreja, que está tudo bem, não está. Nós também sofremos muitas batalhas espirituais, porque o inimigo é astuto. E hoje a gente faz mais devocionais, faço devocional com ele junto, prego para ele, evangelizo ele todos os dias, falo com ele do amor de Deus, falo com ele da importância que Deus tem na nossa vida. Ele sabe que o mundo espiritual existe e não é brincadeira. Então foi todo esse processo que eu vivi. Foi uma fase da minha vida que eu jamais vou esquecer. Foi uma fase na minha vida onde Deus me fortaleceu como mulher, como mãe, e onde eu pude conhecer verdadeiramente as limitações do meu filho, e onde eu pude, com a graça do Senhor, socorrer